Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria eu venho por um dia a mais fazer a leitura da Bíblia Sagrada do Antigo e o Novo Testamento. Tá? Hoje nós vamos ler Êxodo, o capítulo de número 36 e 37. E no vídeo acima faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 26, do versículo de número 57 ao número 75. Tá? Eu quero pedir a você desde já que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página e todos os vídeos da página e convide seus amigos na opção Convidar Amigos da página para, juntamente conosco, diariamente fazer a leitura da Bíblia. Tá? Clica nessa opção Convidar Amigos, seleciona seus amigos, envia convites e com certeza aqueles que aceitarem estão recebendo aí a palavra de Deus, amém? Vamos então à leitura, em nome de Jesus. Capítulo 36, versículo de número 1, a partir do versículo de número 1 do livro de Êxodo. Está escrito assim: Assim trabalham Bezalel e Aholiabe e todo o homem sábio de coração, e quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Agora vai falar sobre as ofertas do povo. Versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. As cortinas, agora vai falar no versículo, a partir do versículo 8. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ele ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro conjunto. Assim também fez na borda da extremidade do segundo conjunto. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortina de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Versículo 19 vai falar sobre a cobertura de peles. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros,
tintas vermelhas e por cima uma coberta de pelos de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes pregados um no outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado do norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para o canto do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas da extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das travessas fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino tecido, de obra esmerada, e fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Os seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, da obra dos bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. O capítulo 37 vai falar sobre a arca. Versículo 1. Fez também Bazalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Agora vai falar sobre o propiciatório, versículo 6. Fez também o propiciatório de ouro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e o outro na extremidade do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro, e os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Versículo 10 vai falar sobre a mesa da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 2 côvados e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fez-lhe também ao redor uma moldura de largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés.
Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares de varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Agora vai falar sobre o candelabro, versículo 17. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. E na outra haste 3 copos de feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam dos castiçais. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos de feitio de amêndoas com suas maçãs e com as suas flores. E havia uma maçã debaixo das 2 hastes da mesma peça, outra maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. As suas maçãs e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o castiçal e todos os seus utensílios. Agora vai falar sobre o altar de incenso. Versículo 25. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro a parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e dos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocarem os varais e com eles lavá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo de unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Êxodo, capítulo de número 36 e 37. Tá? Agora veja no vídeo acima o evangelho escrito por Mateus. Amém? Novo Testamento. Paz.